Irmãos, abramos então nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler desde o verso 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, confiamos mais uma vez a Tua palavra lida nas Tuas mãos. Suplicamos que o Teu bendito Espírito Santo possa exercer seu governo sobre nós de tal forma que a Sua palavra seja interpretada aos nossos corações. O Senhor conhece nosso desejo e os nossos corações nesse tempo. Tu sabes que tudo o que desejamos é ver algo mais do significado de Cristo, da Igreja e da nossa jornada contigo. Por isso, abre os nossos olhos, Senhor. Concede-nos espírito de sabedoria, de revelação, para que sejamos conduzidos de glória em glória. Assim, dispomos nossas vidas nas Tuas santas mãos. Administra, graciosa e soberanamente, esse tempo de comunhão, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar então um passo mais, hoje nesse rico texto de 1 Coríntios 10. Vamos recordar um pouco rapidamente o que nós dissemos ontem. Quando nosso Senhor Jesus foi levado ao deserto, tudo aquilo que estava no interior dele como homem, que era Jesus de Nazaré, pleno Deus, mas pleno homem, ele teria que viver
absolutamente como homem, para que nós tivéssemos um Redentor. Se a vida do Senhor não fosse não apenas humana plenamente, com espírito humano, alma humana e corpo humano, como já falamos, mas se ele não vivesse plenamente como homem, nós não teríamos Salvador algum. Não teríamos um representante homem diante de Deus. A nossa situação com Deus, digamos, a dívida do homem caído, em relação à justiça, à santidade e à glória de Deus, não seriam respondidas, porque Jesus não seria um representante adequado do homem. Porque, digamos que apesar de ter espírito humano, alma humana, corpo humano, não viveu, ou viveria, ou teria vivido, uma vida plenamente humana. E o que seria viver uma vida plenamente humana? Significa que nenhum dos seus recursos divinos, considerando Deus que era, poderia ser usado a favor de si próprio. Então, como estudamos ontem, desde o primeiro movimento do diabo em direção a ele, o Filho de Deus, foi para que exatamente isto acontecesse. Também já frisamos ontem. Se tu és o Filho de Deus, então ordena que essas pedras se transformem em pães e supra a tua necessidade, usando os teus recursos divinos. Qual homem é capaz de transformar pedra em pão? Nenhum homem. Se o Senhor fizesse isso, ele não estaria vivendo na sua plena humanidade. Porque ele estaria usando os seus recursos divinos para autossuprimento. Da mesma maneira com relação à segunda tentação. Nosso Senhor é colocado naquele pináculo e é dito a ele: atira-te daqui lá embaixo. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Se o Senhor fizesse isso como qualquer tipo de demonstração a respeito de quem ele era, sendo também Deus, então ele não estaria vivendo plenamente como homem. E acompanhe a vida do Senhor pelos 4 evangelhos em todas as passagens. E você vai ver, gostaria de enfatizar isso uma vez mais, que nosso Senhor nunca usou seus recursos divinos para suprir suas próprias necessidades. Então, nós temos em Jesus de Nazaré alguém que viveu absolutamente uma vida humana. Quando chegamos ontem à terceira prova, nós vimos que, podemos assim dizer, na figura que usamos, as entranhas do nosso Senhor Jesus estavam absolutamente expostas, porque aquela perspectiva mais elevada foi colocada diante dele. Se você, em outras palavras, como vimos, se você é o Messias, se aquela profecia de Isaías se refere a você, se você é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, que veio para que o governo de Deus aumente sobre os seus ombros e a casa de Davi tenha paz, então a minha sugestão é que você já, imediatamente, ao iniciar o teu ministério, assuma essa posição reinante, assuma o governo, para que venha paz sem fim sobre a casa de Davi e, enfim, sobre os reinos do mundo. Então, o Senhor é levado àquele alto monte, todos os reinos do mundo e a glória deles são expostas a ele de alguma forma, talvez em uma visão, provavelmente. Então, aquela proposta é feita: tudo isto eu te darei, com a única condição de prostrado me adorares. Então, nosso Senhor, falando a terceira vez com o seu inimigo, o arqui-inimigo, ele menciona o livro precioso de Deuteronômio, e então diz: retira-te, Satanás. Por isso dissemos que essa é a última tentação, não a segunda, como no registro de Lucas, que não é cronológico. Então ele diz: arreda-te, retira-te, ou para trás de mim, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, que a palavra especificamente aí significa servirás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, nosso Senhor demonstra, digamos assim, com tudo que há dentro de si, do seu coração exposto, que realmente
O seu coração era um coração de harmonia, confiança, dependência, segurança, expectativa em tudo que o seu pai era para ele, tudo que o seu pai daria a ele e tudo que ele então assumiria por mandato de seu pai no devido tempo e pelo devido caminho. Então, nessa última tentação, Satanás apresenta o que ao nosso bendito Senhor? Ele apresenta um reino sem cruz. Nós vamos ver mais tarde, estudando os evangelhos, que nosso Senhor é tão claro quanto a isso. Ele diz para os seus discípulos: se alguém quer vir após de mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, nosso Senhor, desde o início de seu ministério, nós estivemos ontem, né, no iniciozinho, foi, digamos, o segundo passo. Ele foi batizado, os céus se abriram, a voz testificou dele, e ele é levado, impelido, conduzido ao Espírito, ou pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, desde o início que nós vemos o bendito incenso sendo moído e Deus respirando aquele aroma suave, dessa vida tão única, humana, plenamente humana, tão preciosa, tão singular. E a partir daí, queridos irmãos, nós estamos apenas no capítulo 4 de Mateus. Nós temos todos os evangelhos para frente, para descrever para nós a maravilha dessa vida humana do nosso Senhor Jesus. Contemplar, irmãos, a humanidade do nosso Senhor Jesus, escute isso com atenção, parece ser um segundo passo na maturidade cristã. Deixe-me explicar por quê. Quando nós nos convertemos, parece que a coisa mais importante para nós foi descobrir, de alguma forma, pela revelação do Espírito, que Jesus é Deus. Pense na sua experiência. Ele é Deus. Ele não é apenas o Jesus de Nazaré, um mestre, um iluminado. Ele é Deus. Deus que se fez carne. E que grandiosa revelação é essa? A primeira grande. A segunda grande revelação, no caminho da maturidade, é começarmos a apreciar a humanidade do nosso Senhor Jesus. Que tipo de homem ele foi? Que vida humana ele viveu? Tão fraco. Você já pensou no Senhor Jesus assim? Se não, leia os evangelhos de novo. Tão vulnerável. O que chora, o que sente fome, sede, angústia de coração, agonia de alma. Vida plenamente humana. Quanto mais nós contemplamos a glória da humanidade do Senhor Jesus, mais nós nos gloriamos no imenso Salvador que nós temos. Por isso citamos ontem que o livro de Hebreus é a epístola do Novo Testamento mais apropriada e especial no sentido de revelar as glórias da humanidade do nosso Senhor Jesus. Até mesmo quando ele se assenta no trono, como o sumo sacerdote que vive para interceder por nós, quem está lá? Depois que ele vence a morte, digamos, de alguma maneira ele diviniza a humanidade. É isso que você pensa? Se é, você está equivocado. Nosso Senhor não divinizou a humanidade. Ele glorificou a humanidade. Muito diferente. Ele continua sendo absolutamente homem. Então nós podemos cantar com toda a assertividade e com glória nos nossos corações. Há um homem nos céus, em glória, assentado à destra do trono da majestade nos céus. Por isso o livro de Hebreus vai dizer que ele é a âncora das nossas almas, segura e firme, e que penetra além do véu, onde ele entrou como o precursor por nós. Então, contemplar as glórias da humanidade do Senhor Jesus é um segundo passo na maturidade cristã. Isso nos enche de interesse pela pessoa do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós corremos muito risco ao estudar a palavra de Deus, porque ela contém tantos assuntos. Todos eles têm o seu lugar e a sua importância. Mas vamos nos lembrar, para em todas as coisas ter a primazia. Deixe-me dizer outra coisa, ainda relacionada a essa mesma. Nós podemos conhecer muito bem cristologia. Há manuais, e alguns muito bons, inclusive, sobre cristologia, o estudo da pessoa de Cristo, em particular, mais que da obra de Cristo, da pessoa de Cristo.
estudarmos cristologia, mas não vivermos uma vida íntima com Cristo. Podemos estudar eclesiologia, as doutrinas da igreja, mas não vivermos a vida da igreja. Porque ninguém vive a vida da igreja se a cruz não trabalhar fundo dentro de si. Podemos ser mestres em eclesiologia, mas não conseguimos viver a vida da igreja. Não é? Podemos conhecer quase tudo sobre escatologia, doutrina das últimas coisas, mas não termos um genuíno, um profundo, um verdadeiro maranata nos nossos corações. Nós conhecemos as bestas, os falsos profetas, as últimas coisas, isso significa aquilo, isso e mais isso, o quebra-cabeça está sendo montado, mas qual o resultado disso? Como já falamos algumas vezes, às vezes nos preocupamos mais com as coisas ligadas à vinda de Cristo do que com o Cristo que está vindo. Isso é uma grande distorção nos nossos corações. O que mais nos interessa? É o Cristo que está vindo ou são as coisas relacionadas à sua vinda? Por mais gloriosas que elas sejam. Isso mostra onde está nosso coração. Então, contemplarmos a humanidade do nosso Senhor Jesus é um segundo passo na nossa maturidade cristã. Eu quero fazer aqui também, já falando sobre isso, uma indicação para você de 3 obras. Graças ao Senhor, as 3 estão em português, para facilitar a leitura de todos nós. Talvez você conheça 2, eu estou quase certo que você não conhece a terceira. A primeira delas se chama A Vida do Senhor Jesus. E essa é uma obra de Stephen Cong. Você devia ler. Ele vai traçar a vida humana do Senhor Jesus em cada etapa, cada fase. Uma obra maravilhosa, cheia de devoção, considerando quem é o seu autor, nosso irmão Stephen Cong. A Vida do Senhor Jesus. A segunda obra é uma obra mais recente na sua edição. E se chama O Incomparável Cristo. Irmãos, esse é um dos clássicos evangélicos. O Incomparável Cristo. O autor se chama Oswald Sanders. A terceira obra, essa, penso que nenhum dos irmãos conhece ainda. Você devia adquiri-la. Para te facilitar, ela é da editora Fiel. Se chama Cristo Jesus Homem. Maravilhoso livro de reflexões sobre a humanidade do Senhor Jesus. Cristo Jesus Homem. São leituras indispensáveis, com a finalidade essa que nós ouvimos da boca do nosso querido irmão que abriu essa reunião, na palavra contemplar. Ele não usou essa palavra? Contemplação. Irmãos, contemplação tem sido uma arte perdida nos nossos dias. Nós não somos mais uma geração de contempladores, nós somos uma geração de apertar botão, de automáticos. Você quer um café, você aperta um botão, você quer dinheiro, você aperta outro botão, não é assim? Nós somos a geração do botão. E nós perdemos a característica de contemplação, nós não temos mais nem tempo para contemplação. Mas isso explica porque a nossa vida é tão superficial. Davi orava assim: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E casa do Senhor não é o lugar de reunião, não. Ele está falando de uma posição espiritual. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. E, segunda palavra, meditar. Nós também já não sabemos mais o que é isso, de modo geral, como igreja. Contemplar, meditar no seu santo tempo. Nós sabemos o que é estudar, mas não sabemos o que é contemplar, meditar. Então, aí estão 3 obras que vão te levar a dobrar seus joelhos e derramar lágrimas diante do Senhor. Meditando, contemplando a glória da humanidade do Verbo de Deus, nosso Senhor. Então, essa pequena introdução para nos encorajar nesse assunto. Fechando o parêntese. A vida que foi exposta no deserto, com todas as suas entranhas para fora, e o que foi visto dele nós já vimos ontem,
Quando nós abrimos o texto de Coríntios 10, nós vamos ver outras entranhas expostas. Agora são as entranhas daqueles que Deus amou, redimiu, porque nós estamos falando de uma geração que está no deserto porque um sangue foi derramado. Nunca vamos esquecer disso. Então estamos falando de uma geração comprada. Irmãos, nós somos uma geração comprada ou não? Nós comemos a carne do cordeiro ou não? Nós já não tomamos o cajado, as sandálias e não saímos do Egito? Sim ou não? Nós já não passamos pela noite do Senhor, como diz Êxodo 12? Nós já não passamos pelo mar e fomos batizados, nós no caso, não em nome de Moisés, como diz esse texto. Lá sim, lá Moisés representava nosso bendito Cristo. Então eles foram batizados, o texto aí diz, com respeito a Moisés. A ideia é essa mesmo, em nome de Moisés, porque ali era o representante divino deles, né? O líder, Moisés. Então eles foram batizados com respeito a Moisés. E nós? Nós fomos batizados com respeito a Cristo, né? Então, amados irmãos, a história dessa geração, Paulo, pelo Espírito Santo, vai fazer uma analogia de extremo valor. Isso nós falávamos já um pouco ontem. Ele vai tomar, veja bem o que está acontecendo aqui em Coríntios 10. Ele vai tomar 5 versículos e ele vai citar 5 elementos que nos mostram como Deus trouxe para fora, no deserto, tudo, na verdade, o que havia dentro do coração daquele povo. E esse tudo foi um desagrado para Deus. Nós também temos essa expressão aí no verso 5. Deus não se agradou da maioria deles, né? E toda essa carnalidade ou malignidade do coração, pecaminosidade do coração, foi exposta em 5 elementos. Então veja que realmente é significativo nós estudarmos esses 5 elementos. Me atrevo a dizer aos irmãos que esses 5 elementos vão resumir a nossa pecaminosidade interior. Vão falar sobre 5 bases da nossa vida, da nossa história humana. Que nosso Deus, repetindo, o Deus da aliança, uma aliança irrevogável. Deus não é um Deus de vai e vem, não é? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não é? A aliança que ele fez com seu povo no Egito estava baseada no sangue do Cordeiro e não na atitude do povo diante do Senhor, não é? Então, sem dúvida, antes que viesse a lei em Êxodo 19, nós temos uma aliança feita por Deus mesmo, incondicional, em Êxodo 12. Quando o povo deixa o Egito e o sangue do Cordeiro é derramado. Êxodo 12 vem antes de Êxodo 20, que é a doação da lei. Então nós temos que afirmar, por consequência, que a relação que Deus estabeleceu com o seu povo no Egito não foi baseada na lei. Foi baseada no sangue e numa aliança incondicional. Teria que ser assim, irmãos, porque essa foi a promessa que ele fez para Abraão. Lembra-se? Quando Abraão, Gênesis 15, quando Abraão parte aqueles pedaços no meio, não é? Porque Deus ia entrar em aliança com Abraão, acho que você conhece o texto, não é? Você vê que Deus tarda, olha a maneira de Deus, porque ele queria colocar Abraão cansado, não é? Cansado de esperar, dormindo. Então, no fim do dia, Deus se manifesta. E quando Abraão vê aquela tocha de fogo e um fogareiro fumegante estava passando entre aqueles pedaços, Abraão dizia, não, Senhor, espera aí, só tem que passar junto comigo, porque era assim que celebrava uma aliança, não é? Eles partiam os animais em pedaços, por isso era uma aliança de sangue, né? E aquelas 2 pessoas que iam firmar o pacto entre eles, elas passavam juntas por entre esse caminho de sangue, digamos assim, os animais partidos ao meio, com metade de um lado do caminho e metade do outro. O Senhor mandou que Abraão fizesse isso, partisse os animais. Só que quando o Senhor se manifestou, ele passa sozinho entre os pedaços. Uma aliança incondicional. E ele disse para Abraão, eu te abençoarei, eu te farei pai de muitas nações, eu te multiplicarei. Não é? Então, a aliança com seu povo, quando ele os tirou do Egito, teria que ser da mesma maneira. Porque ele fez essa promessa para Abraão. Não é? Então, quando nós vamos a Coríntios 10, o que nós vemos? O povo da aliança sendo levado ao deserto e agora a figura que usamos. O Senhor vai abrir esse animal ao meio.
vai retirar o couro, vai colocar as entranhas para fora. Você vai ler isso que eu estou te dizendo em Levítico capítulo 8, por exemplo. Quando Arão vai oferecer aqueles sacrifícios e o ofício sacerdotal vai ser instaurado, Arão vai ser ungido, seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, isso é Levítico 8. Você vai ver que quando o carneiro do holocausto vai ser oferecido, essa é a ordenação. Mate o animal, esfolhe o animal, abra ao meio, tire o fígado, as entranhas e lave com água. E depois queime tudo, porque era um holocausto ao Senhor. O que significa esse lavar com água? Não é estranho. Não é estranho tirar entranhas, lavar com água e queimar. Se vai queimar, para que lavar? Não vai comer? Não é? Então você vê que interessante a tipologia bíblica. Porque esse lavar com água na Bíblia sempre aponta para uma operação de Deus através da palavra. Sempre. Então Paulo vai usar essa linguagem em Efésios 5. Já citamos ontem, só para nos relembrar. Cristo amou a igreja e fez com ela essa aliança incondicional baseada no seu sangue. Se entregou por ela, Efésios 5, 25. Para que a santificasse, fez uma aliança incondicional para santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Que maravilha, irmãos. E qual é o propósito disso tudo? Por que nós vamos estudar esse texto, olhar esses 5 elementos, permitir que o Espírito Santo exponha também nossas entranhas na presença do Senhor? Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Esse é o propósito. Não é ridicularizar, não é envergonhar, não é zombar de nós. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito do Senhor. Então guardemos isso nos nossos corações, para não abordarmos esse texto de uma outra maneira equivocada. Nós não estamos sendo aqui expostos para ridicularização. Nós estamos sendo expostos para sermos lavados. Agora, precisamos ainda de 2 coisas rápidas antes de entrarmos no texto. Iniciaremos hoje, talvez terminaremos amanhã, não vamos ter tempo para os 5 elementos hoje, é muito assunto. Mas, por favor, vá olhando aí para a sua Bíblia. Os primeiros 5 versos, você observou, em primeiro lugar, olha aí, que os versos 6, 7, 8, 9 e 10, então são 5 versículos, contém os 5 elementos daquilo que foi exposto do coração do povo no deserto. Vamos nominá-los desde já, para nós vermos. Primeiro elemento no verso 6, e depois estudaremos um a um. Cobiça. Mas precisamos ver cobiça de quê? Cobiça em que sentido? Então precisamos ir ao texto original, de onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, extrai esse exemplo. Quais foram as coisas más que eles cobiçaram? Porque se nós olharmos apenas aqui, essas coisas ali se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Nós quase não estamos aprendendo lição nenhuma, lendo só isso, não é? Porque é muito geral. O que significa não cobiçar as coisas más? Quais coisas más? E de que forma eles cobiçaram? Qual o significado disso? Então, Paulo está usando um pano de fundo muito claro do Velho Testamento. E nós precisamos ir lá. É depois o que faremos em seguida. Então, a primeira coisa exposta, número 1, cobiça, concupiscência. 7, versículo 7. A segunda coisa, idolatria. Que interessante, né? Imediatamente nós somos tentados a dizer, não, idolatria, eu fui idólatra no passado, eu me converti, não tem nada a ver mais com idolatria. Não é? Então vamos ver em que sentido e de onde Paulo tirou esse texto. E o que isso fala para nós, por que ele exortou os coríntios com relação à idolatria. Número 3, está no verso 8, o terceiro elemento, imoralidade. Esse então podíamos pensar da mesma maneira. Eu fui imoral, eu era um promíscuo, um fornicário, seja lá o que for, eu me converti. Não há mais nada de imoralidade no meu coração, né? Então esse é o terceiro elemento, imoralidade. Paulo chega a dizer assim para Timóteo, fugir da impureza. Fugir da impureza. Um imperativo, né? Ou foge. Verso 9, nós temos o quarto elemento. Não ponhamos o Senhor à prova. Quarto elemento, provar a Deus. E número 10, versículo 10, quinto elemento, não murmurar.
murmureis, como alguns deles murmuraram. Então essas 5 coisas expõem, vamos ver, o coração do homem lá no seu mais profundo. Iremos então aos textos daqui a pouco, um a um. Mas vamos lá fazer uma introdução dos 5 primeiros versículos, será muito rápido, e uma introdução dos últimos 3 versículos, o 11, 12 e 13, para reforçarmos o significado dessa passagem tão linda e tão solene e tão aplicada. Os primeiros 5 versículos, ontem já falamos alguma coisa, gostaria que você refocasse isso. Verso 3, manjar espiritual. Todos eles, quem são eles? O povo que saiu do Egito, que foi batizado, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Verso 2, né? Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aqui está se referindo ao maná. Ou melhor, já que falamos, o maná é um manjar natural, material, era o que Deus queria fazer com eles, dando maná. Ontem já explicamos bem isso, não é? O propósito de Deus. Porque o princípio, irmãos, está claro aqui, vou enunciar para os irmãos qual é o princípio. Princípios espirituais são muito importantes, porque eles não têm exceção, não é como regra, é princípio, ele sempre opera. E o princípio é o seguinte: Deus sempre tratou com seus servos e seu povo de forma ou focado em princípios e realidades espirituais. Mesmo que em determinados momentos ele tenha, ou para fazer isso, ele usou de métodos naturais. Aliás, ele continua fazendo isso nas nossas vidas até hoje, que estamos em uma dispensação que é absolutamente espiritual. Não é? A dispensação da graça, absolutamente espiritual, ou a dispensação do Espírito, é nessa que nós estamos, e ele continua usando as coisas naturais e até materiais para continuar tratando nossos corações. Então, que diferença há nesse sentido entre nós e o povo da velha aliança? Nenhuma. E por que não há nenhuma diferença? Porque Deus sempre trata os seus servos e o seu povo focado em princípios espirituais e realidades espirituais, é claro. Porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Está claro isso? Então, não há diferença nesse sentido, no trato com eles e no trato conosco. Então, veja, manjar espiritual, versículo 4, fonte espiritual, que interessante. Ele está se referindo à rocha fendida e à água da rocha, uma fonte literal, chamada aqui de fonte espiritual. E beberam de uma pedra espiritual que os seguia. E para que não haja nenhuma dúvida, ele diz, desculpe, e a pedra era Cristo. Não diz a pedra era figura de Cristo, diz a pedra era Cristo. Muito interessante. Significa que tudo aquilo que era elemento natural e material, o que o Senhor queria revelar ao seu povo, o que Ele queria ensinar ao seu povo, eram princípios e realidades definitivamente espirituais, não naturais. Então, ontem também falamos, por que trocar a dieta egípcia para uma dieta de maná? É apenas mudança de dieta, né? O Senhor iria levando o povo a se abster das dietas dos egípcios, muita coisa que estava dentro do coração desse povo iria extravasar. E nós vimos como se extravasou. A primeira coisa foi: queremos carne, não é? E era carne literal também. Mas isso expôs o que no coração do povo? É o primeiro dos 5 elementos que nós citamos: cobiça. Vamos estudá-lo daqui a pouco. Então guarde isso primeiramente. A segunda coisa está nos versos 5 e também no 11. Veja então que são num pequeno texto, 2 repetições do mesmo fato importante. Qual é? Ou melhor, verso 6 diz assim: estas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós. Exemplos para nós. Verso 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, está vendo? Reforçando o que ele já tinha dito, por causa da importância, então, né? E foram escritas para advertência nossa. Gostaria de dizer para os irmãos que a palavra advertência na Bíblia é mais forte que a palavra exortação. A advertência traz a ideia
me permito usar uma figura, de você tomar alguém pelo pescoço, literalmente, como que sacudindo e dizendo: acorda e veja o caminho que você está andando. E qual será o resultado dele. Paulo usa em Colossenses 1, por exemplo, dizendo assim: advertindo todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1. Então Paulo diz, essas coisas foram escritas para advertência. Então o Senhor vai pegar no nosso pescoço, balançar e dizer: preste atenção no que está dentro do seu coração. A fim, advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele está dizendo: aí está a malignidade e a pecaminosidade dentro do seu coração. Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Então, essas duas coisas são importantes para nós termos uma visão boa do que nós vamos estudar nos versos de 6 a 10. Vamos começar então. Verso 6. Onde está essa menção? Se você tem Bíblia de referência aí, você já sabe, né? Vamos lá a ela. Números, capítulo 11. Foi dali que Paulo, pelo Espírito Santo, extraiu essa menção que ele faz aqui em Coríntios 10. Então, por favor, deixe sempre o texto de Coríntios 10 marcado aí, que estaremos voltando continuamente a ele. Vamos resumir aqui esse capítulo com alguns versículos. Por favor, abra Números 11. Vamos ver o verso 4, para vermos que cobiça foi essa que o povo teve, que desagradou tanto ao Senhor e por que desagradou tanto ao Senhor. Números 11, 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos, observe, dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Vamos até aqui por enquanto. Amados irmãos, parece uma coisa tão pequena e tão simples, mas o Senhor, ao privar esse povo desses apetites egípcios e conceder a eles esse alimento tão simples, mas nós podemos afirmar sem sombra de dúvida, já que ele sustentou o povo no deserto por 40 anos, que era um alimento, digamos, nutritivamente riquíssimo. E teria que ser, porque ele é figura de quê? De Cristo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. João 6. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É uma figura dele. Então teria que ser riquíssimo, no sentido nutritivo, digamos. Mas era muito simples. Nos atrevemos a dizer que não era uma coisa muito saborosa, porque eles estão falando de coisas mais aí marcantes em termos de apetite, saborosas, digamos assim, o peixe, o alho, a cebola e tudo que já falamos. Então esse maná devia ser algo muito simples em termos de sabor, não é? Mas muito rico em termos de nutrição. Assim é o nosso Cristo. Então, na medida que esse povo foi sustentado com o maná, despertou dentro deles os apetites egípcios. Isso fala muito ao nosso coração. Quando nós conhecemos a Cristo e na sua simplicidade Ele foi se dando a nós, quanta paixão por Ele isso gerou no nosso coração. E à medida que o tempo foi passando, nós começamos a fazer um confronto entre o Cristo que estávamos recebendo e os apetites egípcios. Alguns deles começaram a falar alto no nosso coração. Quem sabe ouvimos até algumas vozes. Você não está com saudade dos peixes? Você não está com saudade das cebolas, dos alhos silvestres? Não é? Então,
a simplicidade do maná fez com que os apetites egípcios se manifestassem. Agora, vamos seguir um pouquinho mais no texto, para você ver algo especial aqui. Verso 10, vamos avançar um pouco. Números 11, verso 10. Então Moisés, você pode imaginar essa cena no seu... Monte, por favor, essa cena, essa imagem aí na sua mente, para você pensar nisso. 600 mil homens, aproximadamente, tinha esse povo. Se contar mulheres e crianças, a estimativa dos estudiosos é em torno de 2 milhões e 500 mil pessoas. 600 mil homens. Então, vamos ver o que eles estão fazendo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. Quase não conseguimos acreditar nisso se não tivesse escrito na Bíblia. Não é verdade? Que história que é essa, irmãos? Esses homens chorando na porta da tenda porque eles querem comer a comida que eles comiam antes. Não é? Acho que isso fala tanto ao nosso coração. Verso 11. Disse Moisés ao Senhor. Olha o que acontece com Moisés. Por que fizeste mal a teu servo, ele, né? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Sabe o que está acontecendo? Moisés está exasperado com essa cena. Ele olha para aquelas barracas todas lá, acampadas em torno da arca, e em cada porta de tenda tem um chorão, não é? Lembrando das comidas dos egípcios, não é? Lembra que Moisés, irmão, vamos nos lembrar, ele passou 40 anos sozinho no deserto. Sabe por que é importante lembrar isso? O apetite desse homem não tem nada a ver com o Egito. Ele já foi tirado do Egito. Vamos lembrar a história de Moisés? Por Atos 7, testemunho de Estevão, sabemos que ele viveu 3 fases de 40 anos. Certinho. 40, 40 e 40. Assim foi a vida de Moisés. 40 no Egito, 40 no deserto sozinho, 40 no deserto com o povo. Então, quando ele passou esse período intermediário, dos 40 anos de idade aos 80 anos de idade, sozinho no deserto. Aliás, não é nem no deserto. Se você ler Êxodo 3, é muito interessante a expressão. Diz que Moisés, depois que mata o egípcio, você lembra lá da atrapalhada que ele fez, não é? Porque entendeu que ele era o libertador, eu fui salvo das águas, miraculosamente, eu faço parte do povo da aliança, o que eu estou fazendo nesse trono? Deus tem um propósito especial, então eu vou executar o propósito dele. Sabe como chama isso? A obra de Deus feita na energia da carne. É isso. Muito da obra de Deus nos nossos dias tem sido feita na pura energia da carne. Por isso os resultados são esses que nós vemos. E Moisés tentou fazer a obra de Deus na energia da carne, até o ponto de matar o egípcio. Então acontece o que aconteceu, fica com medo, descobrem, e ele foge. E lá é dito assim, que ele vai para o lado oriental do deserto. Há uma tradução que diz assim, que Moisés foi para trás do deserto. É muito interessante, parece que nem para o deserto ele foi para trás do deserto, não é? E o processo de Deus com ele foi tão sólido, tão consistente, no sentido de desintoxicá-lo do Egito, que quando o Senhor o chama, agora com 80 anos, na sarça ardente, Êxodo 3, ele diz, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Quem está dizendo isso, irmão, é o príncipe do Egito, ex-príncipe do Egito, Moisés, instruído em toda a arte e ciência dos egípcios. Viu o que aconteceu com ele? O Senhor drenou, essa é a palavra, a energia da carne de Moisés. Quando sai aquele homem poderoso em palavras e obras, como também é dito dele, poderoso em palavras e obras, para ser o libertador do povo. Como se Deus dissesse, não, Moisés, espera aí, você está equivocado, eu não preciso de você não. Eu tenho que quebrar você primeiro. A única necessidade do meu povo é de mim. Você vai ser só o meu intermediário. E lembra o que aconteceu na sarça? Mete a mão no peito. Que sinal, irmão. Lembre-se, Moisés tinha 80 anos de idade. E o Senhor diz, mete a mão no peito. Agora tira a tua mão do peito e olhe para ela. Como estava a mão dele? O que significa lepra na Bíblia? Não só pecado, significa rebelião. Lembra? Uzias, você se lembra de Miriam? Lepra na Bíblia aponta para a rebelião do pecado.
Então, quando Moisés coloca a mão no peito e olha a sua mão, por que colocar a mão no peito e olhar a sua mão? Porque o Senhor não diz só, olha a sua mão, né? E ele via a mão branca, leprosa, mas por que põe a mão no peito? Para que Moisés soubesse, digamos, o que ele era por natureza. Como o Senhor dizendo, colocando o coração de Moisés na mão dele, na frente deles. Agora, olha para você, Moisés, você é leproso. Quanto a você. Só que então ele diz, põe a mão no peito de novo. E quando ele olha a mão de novo, ela estava restaurada. Não é? E o segundo sinal, lança a tua vara. Que vara era essa? O cajado do pastor. 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Lança essa vara no chão. Então ela se torna uma serpente. E Moisés corria dela. E então o Senhor diz, pega essa serpente pela cauda. Porque haveria alguém depois dele que trataria com a cabeça da serpente. Mas não Moisés. Então Moisés tomou pela cauda. E ela se torna de novo aquele seu cajado de pastor. O que isso significa? Governo. A autoridade de Deus. Ele iria exercer a autoridade de Deus com aquele cajado. Não foi? Foi assim nos sinais no Egito, a água transformada em sangue, o mar vermelho se abrindo. Mas ele devia saber que a mão que segura o cajado, que aponta para a autoridade de Deus, era uma mão leprosa em si mesma. Para que ele nunca se gloriasse. Ele soubesse bem quem ele era. E tributasse sempre a glória ao Senhor. Então, irmãos, aqui está ele, exasperado por causa desse povo. Então é dito, vamos avançar para o verso 13. Donde teria eu carne, veja, Moisés ainda está falando com o Senhor, donde teria eu carne para dar a todo esse povo, pois choram diante de mim. Você vê quantas vezes já lemos sobre esse choro aqui. Foi marcante esse evento, né? Choram diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, pois me é pesado demais. Olha o verso 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Minha miséria, a que ele se refere, é esse povo chorão, com apetite egípcio. Porque nós falamos, nada disso havia no coração dele. Ele já teve os seus 40 anos sozinho com Deus, né? Agora, onde queremos chegar? Ainda é mais para frente. É no verso 18. Olha lá. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Vamos parar aqui um pouquinho. O desejo do povo foi mau, não foi bom, não é? Mas o Senhor concedeu o que eles pediram, não é? Mas vamos ver com que propósito e por que o Senhor respondeu à birra do povo. A gente não costuma fazer isso com filho birrento, não é? Mas o povo fez birra e o Senhor respondeu à birra do povo. Ele tem um propósito, porque Deus é um Deus que não se deixa levar por emoções, por birra do povo. Quando ele deu carne, que o povo pediu, um mau desejo, uma cobiça, como nós lemos em Coríntios, aí está a cobiça, que Paulo cita, né? E o Senhor concedeu o que a cobiça deles buscou. E precisamos entender qual foi o propósito. Porque Deus não é um Deus que se guia de emoções. Ele não está satisfazendo a birra do povo, simplesmente. Vamos chegar lá. Então essa é a primeira coisa. O porquê que ele deu carne baseado na lamúria do povo. Agora, olhe por favor mais uma frase, irmão, e vá permitindo que o Espírito Santo vá expondo o nosso coração. A próxima frase é terrível, ou é horrível. Leia na sua Bíblia. Olha o que eles disseram para Moisés. Íamos bem no Egito. Você vê até que ponto o nosso coração é exposto aí? Irmãos e irmãs, será que em determinados tempos em nossa vida cristã, nós nos afastamos do Senhor? Nos desviamos do Senhor? Será que em determinados momentos voltamos para o Egito? Por que isso aconteceu? Cobiça pelos apetites, cobiça pelas comidas, né, ou apetites egípcios. Íamos bem no Egito, mas íamos bem em que sentido? Sabe o que significa Egito no hebraico? Aflição,
Não é interessante? Aflição é a palavra hebraica para Egito. Quando lemos Êxodo 3, Deus diz a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo no Egito, por causa dos seus exatores, é a palavra usada. Eles estavam sendo chicoteados, escravizados no Egito. Então, em que sentido eles iam bem? Só tem aqui uma explicação para eles dizerem isso: comida. Só. Melões, pepino, alho, cebola. Íamos bem no Egito. Agora nós só comemos maná. São princípios espirituais que o Senhor possa elucidá-los para o nosso coração. Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer. Não comereis, veja, olha o verso 19, não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Ou seja, Deus realmente atendeu a birra desse povo sobejamente. Não é? Podia dar um dia de carne, né? Um piquenique de um dia de carne. Ele diz no verso 20, mas um mês inteiro, até vos sair carne pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Agora, olha a próxima frase: porquanto rejeitastes ao Senhor. Quando o povo foi cativo, levado cativo para o cativeiro da Babilônia, a mesma coisa aconteceu. O que eles estavam fazendo em Israel? Levantando ídolos em todos os outeiros, árvores frondosas e montes. Ídolos, ídolos, ídolos e ídolos. Então o que o Senhor fez? É ídolos que vocês querem. Salmo, aquele salmo tão conhecido, 121, ele se refere a essa passagem, quando diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aquela palavra aponta para estes altares, pagãos. Não está dizendo que é o Senhor que vem trazendo socorro dos montes, não. Não é errado. Eu elevo os meus olhos para os montes, onde estavam os altares idólatras. E eu pergunto: de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está confrontando o Senhor com esses altares, né? Então aqui, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, foi exatamente isso que aconteceu. É ídolos que vocês querem? Então é ídolos que vocês vão ter. Uma figura que é sempre usada para explicar isso. Se você tem o filho que rouba sorvete da geladeira, o filho incurável, você tem que pôr corrente assim em volta da geladeira. Então a maneira de curá-lo, para não precisar pôr a corrente na geladeira, é colocar ele sentado na mesa e dar 1 quilo de sorvete para ele comer de uma vez, né? Ele vai ser curado de roubar sorvete. E foi o que o Senhor fez quando mandou o povo para a Babilônia. É ídolos que vocês querem? Então o melhor lugar é a terra dos ídolos. Irmãos, muitas vezes, amado irmão, é isso que acontece na nossa história espiritual. Nós vamos ler já daqui a pouco um salmo tremendo em que vai mostrar exatamente essa lição espiritual. Cuidado com os desejos do coração, porque o Senhor pode satisfazê-los com finalidade disciplinar. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Vamos ficar até aqui nesse texto, acho que o princípio já está claro. Agora, nesse capítulo mesmo, precisamos avançar um pouco. Vamos para o verso 31, por favor, aí de Números 11 mesmo. Como que Deus deu essa carne? Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e os espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Isso dá em torno de 90 centímetros. É claro, eram 2.500.000 pessoas, mais ou menos. Então eles tiveram 90 centímetros de codornizes mortas, de altura, por um espaço de quase caminho de um dia. Que dá mais ou menos, isso aqui, biblicamente falando, isso dá uma jornada de um dia, mais ou menos 1,5 km. Então você tem 1,5 km por 90 centímetros de altura de codornizes, não é? Eles iam comer 1 mês até sair pelo nariz. Levantou-se o povo todo, verso 22, aquele dia,
à noite e o outro dia, e recolheram as codornizes, e o que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Carne seca, fizeram aí, né? Estando ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Tavá, porquanto ali enterraram o povo, aí está a ênfase, que teve o desejo das comidas dos egípcios. Agora, preste atenção. Números 11 é a segunda vez que o Senhor concede codornizes ao povo. Aqui há outro princípio espiritual de muito valor. Onde está a primeira vez que o Senhor concedeu codornizes? Você sabe onde? Êxodo 16. Vamos lá para você ver? Não precisamos ler o texto, mas gostaria muito que você capturasse esse princípio espiritual. Olhe lá. Sem lermos nada, só para você ver na sua Bíblia. Olhe Êxodo 16, olha o que acontece a partir do verso 11. E o Senhor disse a Moisés, e aí está a narrativa. Olha o verso 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Foi quando ele concedeu o maná. Antes do maná aparecer, o Senhor concedeu carne, codornizes para o povo. Era desejo do Senhor conceder codornizes? É a pergunta? Não. O desejo do Senhor era mudar a dieta do povo e conceder o maná. Então, eles tinham acabado de sair do Egito. Olha o capítulo anterior, olha o 15. É o cântico de Moisés. Lançou no mar o carro e o seu cavaleiro. Miriam pega o seu tamborim, festeja diante do Senhor. Não é isso que acontece? Eles acabaram de passar o Mar Vermelho, né? Então, para você compreender o princípio aqui, enquanto eles eram neófitos, enquanto eles eram bebezinhos, espiritualmente falando, a jornada estava só começando, eles acabaram de passar o Mar Vermelho, que é a figura do batismo. Então, queremos carne para comer. Então, Senhor, vos darei carne. E logo em seguida, ele deu maná, dizendo, olha, toma aí sua última refeição, é maná que vocês vão comer. Né? A bondade, a longanimidade, a paciência, a tolerância de Deus. Né? Mas não era esse o seu desejo, mas ele o concedeu, sem juízo. Detalhe importante, em Êxodo 16 você não vê juízo algum, eles apenas comem carne. Agora, Êxodo 16, nós vamos dar um salto, Números 11, codornizes de novo. Quanto tempo se passou? Você fizer o cálculo histórico aí, dará quase um ano. Então agora, irmãos, eles já têm um ano de jornada com o Senhor. A nuvem, o fogo, o maná, a condução do Senhor, tão miraculosa. A rocha já foi ferida em Horebe, já vazou água, maravilhosa condução do Senhor. Irmão, um ano não é hora mais de apetites egípcios. Eles pedem codornizes de novo. Então agora o Senhor concede as codornizes, mas agora vem a disciplina junto com a concessão. Disciplina que não veio na primeira vez. Importante nós vermos isso, porque aí está um princípio espiritual. Eles já tinham caminhado com o Senhor o suficiente para conhecer a vontade do Senhor, o caminho do Senhor, o método do Senhor, os princípios do Senhor. Então foi muito mal eles terem pedido codornizes a segunda vez. Vamos ler um salmo sobre isso para nos ajudar? Salmo 106, abra por favor. Salmo 106. Vamos ler do verso 13. 106, verso 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram, escute aí, não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça. O que nós vemos em Coríntios? Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E se refere então à passagem de Números 11, né? Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus, ou provaram a Deus na solidão. Esse verso 15 enuncia o princípio, de muito valor para nós. Não se esqueça, irmão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Esse é o princípio.
Então, quanto discernimento nós precisamos ter aos pés do Senhor para pedirmos algo ao Senhor. Por isso, como lembramos, Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, para que em função dela nós possamos conhecer qual é a vontade do Senhor específica para nós aqui ou ali. Cuidado com o que pedimos, porque o Senhor pode conceder de modo disciplinar. Então aí está um texto importante. Vamos para outro, para compreendermos mais um pouco desse princípio. Outro salmo. Veja o Salmo 78. Salmo 78. Mais um salmo, um lindo salmo, é um salmo de Asaf, sobre a condução de Deus ao seu povo, sobre o seu povo, em diversas ocasiões, particularmente no deserto. O verso 19, só para constar aqui, o verso 19 diz: falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Lindo versículo, não é? Porque foi isso mesmo que o Senhor fez. Qual era a mesa deles no deserto? Codornizes ou maná? Maná, a mesa de Deus no deserto. Pode Ele preparar-nos? Sim, foi o que Ele fez. Mas quanto a essa geração, vamos lá para o versículo 5, para termos um pouquinho do contexto. Salmo 78, 5. Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei para Israel, ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Foi o que o povo fez rapidamente, né? Mas observassem os mandamentos, veja, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde. Esse é o povo do deserto. E o que é dito sobre eles aqui no verso 8 ainda é mais interessante. No final do verso 8, diz: geração de coração inconstante. Uma outra tradução diz assim: geração que não regeu o seu coração. Geração que não regeu o seu coração. Entregaram-se aos apetites egípcios. E, finalmente, cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãos, o deserto testa a nossa relação com Deus. Um texto de Tiago, para completarmos essa primeira nota de Coríntios 10, abra por favor Tiago. Tiago 4, e escute com atenção o que é dito aqui. Tiago 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, o tema de Tiago também é esse da cobiça, que estamos tratando aí. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. A palavra para prazeres aqui é hedone, de onde vem a nossa palavra para o português, hedonismo. O que é hedonismo? É um culto aos prazeres, é um culto ao deleite, é viver para ter prazer, amar a vida pela vida, prazeres. Agora, o povo pediu e o Senhor concedeu, e concedeu de modo disciplinar. Então, o que nós estamos lendo em Tiago é uma maravilhosa misericórdia do Senhor, quando nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Muita misericórdia. Pior seria se pedíssemos e recebêssemos, pedindo segundo a carne, porque o Senhor nos daria com finalidade disciplinar. Então, irmãos, terminamos aí o primeiro ponto, cobiça. Hoje vamos analisar só o segundo, amanhã prosseguimos. Vamos guardar essa lição clara no nosso coração. Primeiro item das entranhas do povo e nossa, expostas diante do Senhor, é cobiça. Você acha que é por pouco que quando Paulo escreveu Romanos 7, falando sobre o conflito do cristão, regenerado, é claro, qual dos 10 mandamentos ele usa para mostrar a exposição do seu coração?
Quanto seu coração foi exposto? Diante de qual mandamento? Não cobiçarás. Romanos capítulo 7. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então esse mandamento que me fora para a vida, eu constatei que me serviu, não é? Ou que funcionou em mim como morte. Por causa do mandamento? Não, porque a lei é santa, justa, boa e espiritual. Tudo isso ele diz sobre a lei, 4 coisas. Mas eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Então não tem solução para nós. Nós só vamos poder viver uma vida carnal como cristãos. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual é a resposta? Qual é a solução? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O último versículo de Romanos 7. E no primeiro do capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, graças ao Senhor, não somos constrangidos a viver segundo a carne. Então, amados irmãos, o Senhor continuará usando circunstâncias, pessoas, para expor cobiças do nosso coração. E se essas entranhas não forem lavadas com água, nós viveremos vidas cristãs carnais. Não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Esse é o seu primeiro elemento. Vamos voltar para Coríntios e examinar o segundo, deixamos os outros para amanhã. O segundo elemento também é profundamente perscrutador, e é o elemento da idolatria. Vamos ler de novo o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Você está vendo que só lendo esse versículo nós não temos quase que compreensão sobre por que isso é tão danoso, ou tão maligno, ou tão desagradável ao Senhor. Há alguma coisa errada em comer? Não. Alguma coisa errada em beber? Também não. Há alguma coisa errada em levantar-se para divertir-se? Também não. Paulo chega a dizer, escrevendo para Timóteo assim, que o nosso bom e generoso Deus é quem tudo nos concede para o nosso aprazimento. A ideia ali é as boas coisas da vida. Ele nos concede comer, Ele nos concede beber. Você já pensou que Deus criou nossa língua com papila gustativa? Você já pensou nisso? Nós podíamos ser igual maritaca, não é? Que come grão e não sente gosto de nada. Não é? Por que a nossa língua tem papila gustativa? Porque o Senhor está nos dando o prazer de comer. Por que Ele está nos dando prazer de comer? Para isso ser bom para a nossa natureza humana? Não, irmãos. Ele está nos dando um antigozo do que nós experimentaremos quando nós estivermos na presença dEle. Aí nós saberemos o que é sabores. Aí nós sabemos o que são odores, né? Ou olores, melhor, perfumes. Aí nós saberemos de verdade o que isso significa. Mas como nós somos criados à imagem e semelhança dEle, Ele nos deu esse privilégio de comermos aquela coisa, aquela outra coisa, nos deliciarmos, antigozo ou antipasto. As coisas mais gostosas que podemos comer nessa vida são só um antipasto do que nós vamos comer naquele dia, quando Ele tiver preparado uma mesa para nós. Lucas 12. E cingir-se, nos preparar lugar à mesa e aproximando-se nos servirá, nosso Senhor. É isso que nos aguarda, né? Então, querido irmão, não há nada errado nisso em si mesmo. Mas por que aqui desagradou tanto o Senhor? Qual passagem Paulo se refere? Então, de novo, se você tem Bíblia de referência aí, e nem precisava, porque a Bíblia de referência, as referências são feitas por pessoas que estudaram, não são inspiradas, né? Então nós temos que saber exatamente a que isso está referindo. Então nós vamos ver essa expressão, esse trecho que Paulo retirou aqui do livro de Êxodo, no capítulo 32. Então vamos lá, e tirar algumas lições para nós, e concluímos por hoje. Êxodo 32. Que capítulo é esse, não é? Conhecido por nós porque nós temos aqui o bezerro de ouro. O que está acontecendo aqui? Por que isso descontentou tanto o Senhor? Vamos ver Êxodo 32. Abra, por favor, verso 1. Vendo o povo que Moisés tardava
Em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Primeira coisa importante aqui. Não havia no coração desse povo, por isso esse bezerro foi levantado, idolatria. Por que idolatria? Porque não havia no coração desse povo nem dependência do Senhor, nem expectativa ou espera no Senhor. Esse Moisés não sabemos o que aconteceu. Então, nossa atitude, queremos uma direção visível, palpável, um governo literal, visível. Então, esse Moisés não sabemos o que aconteceu com ele. Levantemos deuses que nos conduzam por essa jornada, né? Então, o que esse povo está buscando no seu coração? Uma direção visível e palpável. Amados irmãos, esse é outro princípio espiritual, de imensa aplicação. Vamos pensar na vida da igreja. Como nós buscamos direção do Senhor para a vida da Assembleia? Como nós buscamos direção do Senhor para o estudo da palavra? Nós somos pragmáticos? Como nós buscamos direção do Senhor para o louvor? Se você quiser ver a moda que funciona por aí, você vai ter muitos exemplos, né? Do que funciona, entre aspas, e do que não funciona. Nós adoramos baseado em quê? A forma como nós tocamos instrumentos, os cânticos que cantamos, foram importados? Tem realidade espiritual para nós? Buscar condução visível e palpável é sempre uma tentação nos nossos corações. Sempre, em todas as áreas. Quando nós temos algo a decidir, algo a resolver em nossas vidas, como nós buscamos direção? Visível e palpável? Ou nós já conhecemos o lugar aos pés do Senhor? Como nós interpretamos portas que se abrem? Portas que se abrem não são, para nós cristãos, oportunidades. Portas que se abrem são testes. Cada porta que se abre para nós, aqui ou ali, em uma esfera ou em outra, seja profissional, seja em que sentido for, estudantil, pode pensar em qualquer área. Portas que se abrem não são oportunidades. Portas que se abrem são testes. Nós temos que ir com elas aos pés do Senhor e perguntar a Ele: Senhor, é tua porta? É para eu entrar por ela? Usa as tuas maneiras de falar o meu coração. Isso é o que o Senhor quer ouvir de nós, porque Ele tem muitas maneiras de falar o nosso coração. Confirmação de outros irmãos. Mas quando nós achamos que uma porta é do Senhor, nós ficamos quietinhos, porque o outro irmão pode jogar água fria no nosso plano. Não é? Não é assim, irmãos? Isso, qual o nome para isso? Idolatria. Nós buscamos uma direção tangível e palpável. Portas são testes. Temos que levar aos pés do Senhor e perguntar. Agora, quando que nós levamos ao Senhor e perguntamos? Só tem um motivo e uma causa. Onde está o nosso coração? Se nós perguntamos para Ele: Senhor, é tua porta? O que está por trás disso é o seguinte: Senhor, não me interessa porta alguma. Eu só quero entrar onde o Senhor estiver. Deixe-me citar para os irmãos mais um princípio. Hoje nós estamos falando de muitos princípios. Espero que você esteja anotando todos eles, para ponderar aos pés do Senhor, porque são princípios espirituais. Isaías 52:12, na mesma linha do que estamos compartilhando. Escute isso. Nosso Senhor está falando pela boca de Isaías assim: vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo. E agora o princípio enunciado é assim: mas o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então vamos pensar? Ir adiante é vanguarda, certo? Estar atrás é retaguarda. Agora a pergunta é, a questão é, na nossa vida cristã, familiar, vida da igreja, obra do Senhor, se nós não tivermos convicção de que o Senhor está na vanguarda, preste atenção, então Ele não estará na retaguarda. Esse é o princípio, irmão. Você percebe a seriedade dele? Então, quando nós empreendemos algo, se o Senhor não é vanguarda, esqueça,
Ele não será retaguarda. Sabe por quê? Deus não pode ser domesticado por nós. Compreende? Ele não pode ser carregado por nós onde nós queremos que Ele vá. Ele tem os seus caminhos. E a responsabilidade do sábio, segundo Eclesiastes 8, o sábio conhece o tempo e o modo, porque para todas as coisas debaixo do céu há tempo e modo. Isso significa, seja sábio, busque conhecer qual é o caminho do Senhor, e conhecendo o caminho do Senhor, busque conhecer o tempo e o modo. Porque se ele não for vanguarda, você está sozinho naquilo que você empreende. Então aí está o princípio. Vamos colocá-lo da mesma forma, a mesma coisa. O Senhor só se compromete a ser nossa retaguarda se Ele for a nossa vanguarda. Irmãos, se aplica em todas as áreas. Vamos pensar de alguns de nós, por exemplo, que servem ao Senhor em outros lugares. Vamos imaginar, não é? Inclusive é minha própria experiência. Nós deixamos coisas para trás. Uma assembleia, uma família, esposa, muitas vezes, filhos, não é? Qual é a segurança que nós temos de que teremos uma retaguarda? Se Ele for a vanguarda. O mesmo Senhor que se compromete na vanguarda é o que se compromete na retaguarda. Mas, irmãos, olha a história desse povo. O Senhor não é nem vanguarda e nem retaguarda. Eles querem uma direção visível e palpável. Faze-nos deuses que nos levem, verso 32, que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então nós temos a atitude de Arão aí que é muito impressionante. Sei que já comentamos algumas vezes para os irmãos, né? O Arão é muito jeitosinho. Ele pede para as mulheres oferecerem as argolas de ouro, os anéis, né? Ele funde, ou seja, é um trabalho manual de fundição. Se esse material está fundido, a única maneira de aparecer um bezerro é fazer um molde. Óbvio, lógico, não é? Não é talhado como candeeiro de ouro. Aliás, em Êxodo, outra lição aí bonita para você. Você quer preparar uma mensagem maravilhosa para compartilhar com os irmãos? Então, candeeiro de ouro, bezerro de ouro, em Êxodo. Um é talhado a golpes de cinzel e martelo, fala da obra da cruz. O outro é feito em moldes. Você quer ter a vida da igreja? Basta você praticar isto e aquilo, e você terá a vida da igreja. Não, você terá um bezerro de ouro. Porque a vida da igreja é formada, estabelecida a golpes de martelo e cinzel, em um talento de ouro, para se formar o candeeiro, que fala da igreja. Que importante princípio, amado irmão. Então está o Arão, jeitosinho aí. Funde o ouro, coloca no molde, funde o bezerro, e quando Moisés vai repreendê-lo, ele diz assim: o povo que me deu essas argolas, esse ouro, e eu joguei isso tudo no fogo e saiu um bezerro. Né? Imagine a história do Arão. Né? E lembre-se, é o sumo sacerdote, imagina o resto do povo. Né? Então, verso 4. Arão recebeu das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro fundido e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Não dá para acreditar que Arão pode estar falando uma coisa dessa, não é, irmãos? Impressionante. Arão, tem mais, não terminou não. Verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Altar na Bíblia sempre fala de consagração. Povo consagrado ao bezerro de ouro. E de adoração, por consequência, né? E apregoou e disse, olha essa palavra do Arão: amanhã será festa ao Senhor. Irmãos amados, qual é a capacidade do nosso coração de ser enganado? Por deuses, portas, coisas, pessoas, oportunidades. Não há espera no Senhor, não há dependência do Senhor, não há conhecimento da vontade do Senhor e nem vontade de conhecê-la. Idolatria. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Para concluirmos, queria citar um texto para os irmãos, terminar com ele. Esse pequeno texto
ele foi extraído de uma obra muito singular, chamado livro ou coleção de orações e devoções dos puritanos. Lembra quem foram os puritanos? O testemunho deles foi tão marcante que eles foram chamados assim. Não foi eles que se deram o nome de puritanos, eles foram chamados de puritanos, não é? Porque eles viviam de uma maneira tão bonita aos olhos do Senhor e aos olhos dos seus contemporâneos. Início do século XVII, você tem ali Richard Sibbes, você tem Richard Baxter, você tem John Owen, você tem Thomas Fuller, você tem muitos irmãos de peso espiritual. Então aqui está esse livro de coleção, uma coleção de orações e devoções dos puritanos. Eu selecionei isso aqui pelo seguinte: olhe o que esse irmão anônimo, não sabemos quem é, olhe o que ele escreve. É uma poesia, oração e confissão, até podemos dizer. O foco dela é exatamente idolatria, idolatria do coração. E como que esse irmão foi exposto na luz do Senhor, espiritual que ele era. Então, por favor, recolha essas palavras dele aí no seu coração. Ele diz assim: quando tu queres me guiar, eu é que me controlo. Quando tu queres ser soberano, eu é que dirijo a minha vida. Quando tu queres tomar conta de mim, eu me basto. Quando eu deveria depender das tuas provisões, eu me supro. Lembra a tentação do Senhor no deserto? Transforma essas pedras em pães, para que ele se suprisse. Quando eu deveria depender das tuas provisões, eu me supro. Quando eu deveria me submeter à tua providência, os arranjos de Deus em nossas vidas, família, irmãos, trabalho, quando eu devia submeter à tua providência, eu faço a minha vontade. Quando eu deveria considerar, honrar e confiar em ti, eu me sirvo. Então ele conclui assim: eu critico e corrijo as tuas leis para se adequarem a mim. Oh, irmãos, será que nós também não fazemos isso? Interpretando a palavra para o nosso benefício pessoal. Oh, irmãos, isso acontece muito entre o povo do Senhor. Eu critico e corrijo as tuas leis para se adequarem a mim. Em vez de buscar a ti, eu busco a aprovação dos homens. E eu sou, por natureza, um idólatra. Por que ele concluiu isso? Por causa do eu me basto, eu me sirvo, eu sou um idólatra. A quem que ele idolatra? A si mesmo. Agora, olha a última frase desse poema, oração, confissão. Senhor, o que eu mais quero é levar meu coração de volta para ti. Vamos repetir isso. Senhor, o que eu mais quero é levar meu coração de volta para ti. Porque sou, por natureza, um idólatra. Então, queridos irmãos, não foi por um motivo qualquer que Paulo seleciona esse texto, o bezerro de ouro. Não há espera, não há dependência, não há governo do Senhor, não há expectativa, não há busca da sua vontade, não há nada. Não há vanguarda de Deus, não há retaguarda de Deus. Então ele toma esse texto, lembra que Moisés viveu 1500 anos antes de Paulo. Paulo faz um transporte de 1500 anos, escreve para a igreja e diz: não vos façais idólatras. E aí nós não seguimos o texto de Êxodo 12 por causa do nosso tempo. Se eu não me engano, 2 ou 3 versículos além do que lemos aí, você vai encontrar a expressão que ele colocou em Coríntios. E o povo levantou-se para comer, ou o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Está aí em Êxodo 32. Porque foi dessa passagem que Paulo quis extrair a lição de idolatria, com esses princípios que nós compartilhamos. Então, irmãos, não vamos amenizar as coisas. Isso é idolatria. E se nosso comportamento é esse, então nós também temos que confessar como esse irmão: eu sou, por natureza, um idólatra. Mas graças a Deus o assunto não termina aí. Que não termine aí.
mas que hajam encontrar os pés do Senhor de tal forma que nós também tenhamos o final dessa oração nos nossos corações, com honestidade, porque Ele diz: Senhor, o que eu mais quero é levar meu coração de volta para Ti. Senhor, siga, queridos irmãos, falando ao nosso coração, nos ajudando. Amanhã pela manhã vamos buscar examinar os 3 elementos que faltam, cheios também de lições espirituais. Por isso estão lá, em Coríntios 10. E lembremos, foram escritos para advertência nossa. E nossa muito particular, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós vamos ser mais desafiados na cobiça, vamos ser mais desafiados na idolatria, vamos ser mais desafiados na murmuração, mais desafiados na imoralidade, que nós temos aí, inclusive. Então precisamos entender a aplicação dessas coisas para nós, e não achar que estamos isentos, né? O Senhor nos abençoe e nos faça compreender Sua palavra na nossa experiência. Vamos orar. Ó Senhor, somos tão gratos, porque o Senhor firmou conosco uma aliança tão maravilhosa, incondicional, eterna, irreversível, e porque nós realmente somos Teus. Senhor, nós nos alegramos, nós Te glorificamos por Tua paciência conosco, porque o Senhor se inclina para nos dar de comer. Agradecemos Teu maná que o Senhor nos tem dado, e Te pedimos, Senhor, sim, que o Senhor desintoxique nosso apetite das comidas dos egípcios, que o Senhor cure nossas cobiças, que o Senhor cure a nossa idolatria, que nós realmente saibamos o que é confiar em Ti, depender de Ti, esperar em Ti, receber Tuas provisões. Ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos aqueles que se bastam, aqueles que se suprem, que se proveem, que se governam. Ó Senhor, estende Tua mão de misericórdia sobre nós e não se deixe levar pelos nossos trejeitos. Pedimos ao Senhor que siga nos disciplinando, porque nós somos Teus filhos amados. Muito obrigado por Tua paciência, Tua longanimidade, mas Senhor, há um senso de urgência nos nossos corações, de que nossas vidas pessoais e sobretudo Tua igreja não permaneça menina, criança imatura. Queremos avançar para a maturidade, Senhor, de glória em glória. Queremos que mais do Teu Filho realmente seja visto em nossas vidas. Por isso, Senhor, Te pedimos, segue Teu trabalho de amor em nós. Lava nossas entranhas com água, porque queremos ser para Ti uma noiva do Teu prazer, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Teu amor por nós, Teu cuidado, Tua generosidade, Tua compaixão, Tua intercessão. Bendito seja Teu nome. Assim oramos, nesse nome precioso. Amém, Senhor.